seguinte: não adianta eu desafiar a igreja e eu mesmo não fazer, não praticar. Então nós tínhamos pedido no começo o seguinte: 15 minutos. Se você não tem nada, comece com 15. Se você já tem 15, passe para 30. Se já tem 30, passe para 45. Mas 15 minutos de tempo a sós com Deus. As primeiras 3 semanas falamos sobre oração. E agora nós iremos falar a respeito da Bíblia. E o testemunho que eu quero dar, preste atenção nesse testemunho simples e objetivo, mas que acontece com você, eu tenho certeza absoluta disso, que é o seguinte: todas as vezes que a gente assume um compromisso de levar esse tempo a sós com Deus a sério, você sofre tentações e interrupções. O dia fica mais cheio, a agenda fica mais apertada, os compromissos começam a te chamar, né? E eu confesso que nessa primeira etapa da campanha, eu tropecei 2 vezes. 2 vezes eu acordei atrasado, né? E por 2 vezes eu tive que fazer meu TSD fora da hora que eu tinha proposto no meu coração. Hoje eu tinha que finalizar alguns slides da escola dominical. Eu fui para a cama, já era 1 e pouco da manhã, e Deus me acordou 6h38. Eu olhei no relógio, deu uma vontade de continuar na cama. Você vê, você dormir de 1h30 a 6h38 é pouco, né? Eu sou bom de dormir, eu durmo às 7 horas por noite. Olha lá que depois durante o dia eu durmo um pouquinho também. Então de 1h30 a 6h38 foi muito pouco. Mas eu falei assim: eu vou levantar, né? Levantei, fui para o meu cantinho hoje lá fora e fiz o meu TSD antes de pegar a revista Escola Dominical, fazer uma revisão e estudar. Sabe por quê? Porque nós não podemos esperar emoção, não podemos esperar que as coisas aconteçam de modo automático. Nós temos que tomar uma decisão. É decisão. Eu vou gastar tempo com Deus, porque essa é a minha decisão. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Qual é o meu desafio? Talvez muitos aqui não estão fazendo a devocional. Então, faça a partir de agora. Nós não temos nenhum problema com relação a 40. Tem gente que não tem medo de começar uma jornada porque diz assim: eu estou com medo de quebrar a corrente. Ninguém está fazendo corrente de nada aqui. Nós estamos oferecendo uma alternativa de disciplina para que você aprenda a viver desfrutando de um tempo a sós com Deus. Por isso pode começar agora. Você vai gostar tanto que as lições que você não fez, você vai voltar e fazer de novo. Inverte. Faz a parte da Bíblia, que são as próximas 3 semanas. Depois, independente da nossa jornada acabar, você faz as 3 semanas sobre a oração. Mas o meu desafio é: faça isso como prioridade. Você já viu alguém dizer assim: pastor, eu posso estar cansado do jeito que for, que eu não consigo dormir sem tomar banho? Não é? Mas se eu não escovar os dentes, está faltando alguma coisa. Você sabe por que você sente isso? Porque você criou o hábito, criou a disciplina. Se você quer aprender a ter um tempo a sós com Deus, crie o hábito, crie a disciplina, senão você não vai conseguir. Primeira semana nós falamos então a respeito da oração. Agora vamos falar a respeito da Bíblia. A grande verdade é que para eu receber o renovo do Senhor, eu preciso dessas 2 coisas. Eu preciso de oração e preciso de Bíblia, para ser o completo, pleno, o meu tempo de devocional, o meu tempo a sós com Deus. Na oração, a gente falou sobre meditação, adoração, intercessão, não é? Todos os elementos que compõem uma oração. Eu creio que foi didático, foi instrutivo. Quem acompanhou e leu as devocionais diárias, não apenas teve o seu tempo a sós com Deus, não apenas leu alguns textos bíblicos, mas também aprendeu algumas lições a respeito desse importante tema que é a oração. Da agora para frente,
nós vamos ver o seguinte: eu falei com Deus nas primeiras 3 semanas, ou eu aprendi sobre o falar com Deus, que é a oração. Daqui para frente eu quero aprender a respeito do diálogo, da segunda parte do diálogo, que é Deus falando comigo, através da leitura da palavra. E a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é de fundamental importância para revelar todo o conselho de Deus. O homem, por mais bem intencionado que seja, ele pode errar, ele pode falar da mente e do coração dele, e o que ele pode falar da mente e do coração dele, mesmo recheado de sinceridade, pode não ser a vontade de Deus. Mas a palavra é infalível. Se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, não vai ter problema, você não irá errar e nem falhar. Por isso nós vamos aprender nessa segunda metade da caminhada a respeito da Bíblia. Então caminhe comigo. Primeiro, a Bíblia nos ajuda a conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Você pode repetir para a gente ir gravando os pontos principais da lição? Repita comigo. A Bíblia nos ajuda a conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. A intimidade com Deus não acontece assim, ó. Tem gente que pensa assim: converti, aceitei Jesus, fui totalmente tomado por uma grande emoção, estou no batismo, fui tomado por uma grande emoção, mas a gente não vai viver dessa forma o tempo todo. Intimidade é um processo. É um processo. Você com certeza também já ouviu casais testemunharem o seguinte: já estamos há tanto tempo casados, pensava que eu já sabia tudo sobre o meu cônjuge e fui surpreendido. Descobri coisa que eu ainda não sabia. Quantas vezes isso acontece? Outro testemunho que a gente ouve dos antigos, né? A moçada talvez não fale isso mais, mas os antigos falavam muito isso. Para você ter intimidade com alguém, você tem que comer alguns quilos de sal juntos, não é? Essa ideia do quilo de sal junto. Então, quantos anos você gasta para comer 1 quilo de sal com a sua esposa? Todas estas frases são apenas para indicar que relacionamento íntimo é processo. Não acontece no estalo de Deus. E por ser processo, leva tempo. Nós temos que investir tempo. Pais se surpreendem com os filhos que já são grandes e de repente esses filhos já sabem coisas que os pais não imaginavam que eles sabiam. E aí você ouve o pai dizendo: meu Deus, meu filho já sabe disso. Que surpresa! A surpresa é porque você não desenvolveu e investiu tempo de relacionamento com o seu filho. Surpreende mesmo. Eu quero te convidar a entender que o relacionamento com Deus passa por esse caminho. Você aceitou Jesus, a separação que existia foi anulada, a reconciliação aconteceu, mas agora você precisa ter intimidade com Ele, através da oração e através da palavra. É interessante porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Mas eu mudo, eu oscilo, não é? E em virtude disso, é interessante que nós aprendamos o seguinte: nós nunca vamos decepcionar com Deus. Por isso é possível ter uma boa intimidade e conhecê-lo bem, sem nos surpreender. Porque na vida humana nós surpreendemos, né? Eu pensei que nunca você iria fazer isso. Surpresa. Mas Deus não muda, Deus não adoece, Deus não surta. Por isso, quando você conhece a Deus, você pode dizer assim: Ele é o mesmo, o seu amor é o mesmo, o seu interesse por mim é o mesmo, Ele não vai mudar a hora nenhuma. Posso ter uma especial comunhão e intimidade com Ele. Conhecer e ter intimidade com Deus, através da palavra, nos ajuda a ter sabedoria, entendimento e temor. Veja 5 versículos de Provérbios. Vou ler. Filho meu,
se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscardes a sabedoria, como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então, veja que vem o final aí sublinhado inclusive, entenderás o temor do Senhor e acharás, pode repetir comigo só o negrito aí? E acharás o conhecimento de Deus. Amém ou não? Amém. Quantos querem achar o conhecimento de Deus? Amém. Nós queremos conhecer a Deus. E deixa eu te dar uma notícia. Eu tenho 34 anos de ministério, faço em novembro. Mais 4 de seminário. Então eu já estou com quase 40 anos envolvido com o ministério. Meu querido, você nunca conhece Deus na sua plenitude. Porque Deus é infinito em todas as áreas. Se Deus é infinito em todas as áreas, nós temos que seguir a orientação do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nunca você pode se dar por satisfeito. A intimidade com Deus, o conhecimento de Deus tem que ser um processo até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Uma boa dica é que você peça a Deus que lhe dê sabedoria, entendimento e temor. Está no texto que nós acabamos de ler. Você sabe por quê? Sabedoria, entendimento e temor vão ajudar você a tomar decisões certas, fazer escolhas certas. Sabedoria, entendimento e temor vão ajudar você a andar nos caminhos certos, vão ajudar você a evitar o mal. Busque sabedoria, busque entendimento, busque temor. E uma dica que eu posso lhe dar é: o livro de Provérbios é uma boa fonte de sabedoria, conhecimento e temor. Entendimento e temor. Provérbios. Leia Provérbios. Ainda mais, conhecer e ter intimidade com Deus. Conhecendo e tendo intimidade com Deus, nos moldaremos ao caráter dele. Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não quero prolongar muito, porque senão a gente não cumpre o que foi proposto. Então deixa eu só dizer uma coisa sobre esse versículo. Esse versículo indica algo para mim e algo para o próximo. Tá certo? Eu não posso ter nenhuma falsa modéstia, ou então sair por aí com um discurso farduta de crente, dizendo assim: não olha para mim, não, olha para Jesus. Que conversa é essa? Olha para Jesus. O incrédulo mal vai enxergar você. Você acha que ele vai enxergar Jesus? Você acha que ele tem intimidade para ver Jesus? Deixa eu dizer uma coisa: o incrédulo tem que ver você. Você tem que ter ousadia e coragem de dizer assim: eu vou ser o mais parecido com Cristo possível, para que eu tenha a mesma ousadia de Paulo, de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. É uma vergonha quando nós, como cristãos, temos que justificar e dizer para as pessoas: não olhem para mim não, olhem para Jesus. Você está olhando para Jesus há quanto tempo e não parece absolutamente nada com Ele? Se você anda com Jesus, se você conhece a Jesus, se você procurou ter conhecimento e intimidade com Ele, você tem que ter aprendido um pouco. Você tem que ser parecido um pouco com Ele. Se você nasceu de novo, você já tem o DNA. Quando a gente nasce, a gente não pega o DNA. Você não nasceu de novo? Você aceitou Jesus? Então você tem o DNA de Jesus. Pastor, mas isso é muito pesado. Olha, não dá não. Ó, pastor, sabe uma coisa? Isso aí é um padrão dificílimo de alcançar. É graça, né? É graça. Com a sua força você não vai conseguir não, mas aqui nós estamos te dando a dica. Sabe qual que é a dica? Abra a Bíblia para você conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. A parada passa o ano inteiro sem ler um versículo da Bíblia, sem memorizar um texto bíblico, sem ter um tempo a sós com Deus. Você vai parecer com Jesus que jeito? Sede meus imitadores, assim como eu sou de
de Jesus. Paulo disse isso. Quantos de nós teríamos coragem de dizer a mesma coisa? Não por vaidade, não por nada disso. É porque nós temos que nos parecer com Jesus. No meio de tantas histórias de missionários que a gente já ouviu, não é? Tem algumas, isso não aconteceu só com um não, já aconteceu pelo menos, assim, biografias e histórias que você lê, pelo menos com os 2 missionários, eu me lembro de ler biografias em que isso aconteceu, de pessoas, missionários que às vezes deram a própria vida, porque chegaram em tribos que rejeitavam Jesus, que não queriam Jesus, que perseguiram aqueles que anunciavam a Jesus. Mais na frente, outro missionário foi para anunciar Jesus, e enquanto ele estava anunciando Jesus, explicando quem era Jesus, né? Pessoas da tribo diziam: Jesus já esteve aqui, referindo-se ao missionário que já tinha passado por lá, já esteve aqui. Em outras palavras, alguém parecido com Jesus esteve lá, cumpriu uma missão. Nós temos que desejar isso. Seguindo, além disso, conhecer e ter intimidade com Deus significa conhecer a sua vontade. Texto tão conhecido aí nosso, Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repito o que está sublinhado: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O alvo aqui é a transformação das vossas mentes. O alvo aqui é a transformação das vossas vidas. Mas isso só vai acontecer se você passar por um processo de intimidade com Deus, que te liberte dos hábitos da velha vida. Os hábitos que nós temos na vida velha nós precisamos ser libertos deles. Precisamos ser renovados através do conhecimento de Deus. Quando eu conheço a Deus e a sua vontade, a minha vida toma outro rumo, caminha noutra direção. Conhecer e ter intimidade com Deus, nós teremos maturidade espiritual, que deve ser o nosso objetivo. Vou ler o versículo, quando chegar na parte sublinhada, você lê comigo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A nossa meta de vida cristã é chegar à maturidade. Chegar à maturidade. E o padrão não é pequeno, não. O padrão é plenitude de Cristo. A meta, maturidade. O padrão, plenitude de Cristo. Ser parecido com Jesus ou igual a Jesus. Não é nem parecido, é igual no sentido não ministerial. É no sentido do caráter. Aí, pastor, isso é impossível. Então, se é impossível, você vai ter que passar a vida inteira buscando isso. Porque passando a vida inteira buscando isso significa que você não vai estacionar na sua vida cristã, cruzar o braço e achar que está tudo bem, você já chegou no limite, não dá para caminhar mais. Tem gente que pensa isso. Bom, essa mensagem não é para mim não, porque eu já cheguei lá. Esse desafio não é para mim não, porque eu já passei por essa etapa. Conversa, nós temos que continuar prosseguindo, crescendo, desenvolvendo, aprendendo, porque a nossa meta é a maturidade e o nosso padrão é Jesus. Segundo ponto, a Bíblia nos ajuda a conhecer Jesus e ter intimidade com Ele. O primeiro foi ajuda a conhecer Deus, não é? Primeira pessoa da Trindade, apesar da gente falar muito de Jesus porque Ele foi citado, mas porque Jesus é Deus e também por causa da referência que nós temos para imitar. Mas agora especificamente sobre Jesus. Quando você estuda a Bíblia, é o que faremos na segunda metade do nosso TSD, nós vamos conhecer melhor a Jesus. Interessante porque Ele próprio fez esse desafio. Lembra quando Jesus disse em João assim: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de quem? De mim. Ele dizendo, e elas testificam de mim. A palavra, a Bíblia Sagrada testifica, dá testemunho
de Jesus. Velho Testamento tem profecias sobre Jesus e sua obra. Novo Testamento tem a história de Jesus contada nos Evangelhos. Depois as doutrinas vieram sistematizadas através, principalmente, das cartas de Paulo. Por isso nós podemos dizer que Jesus, o Salvador do mundo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem a sua vida revelada nas Escrituras. Se eu quero ter firmeza na minha posição espiritual, se eu quero crescer na intimidade com Jesus, ser semelhante a Ele, parecido com Ele, o único caminho é esse: o caminho de abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, aprender com a Bíblia. Quando eu quero conhecer Jesus e ser parecido com Jesus, ter intimidade com Jesus, eu vou aprender que é alvo das Escrituras que nós sejamos semelhantes a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 29, parte sublinhada com nossa combinação. Leia comigo. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso, esse é o objetivo, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Em outras palavras, imagem para ser semelhante, a imagem de Jesus. Ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito, o primeiro, mas nós fazemos parte da mesma família. A Bíblia diz que eu vou ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, não é? Tem uma herança que é nosso irmão mais velho nessa figura, e que é minha também, porque eu faço parte desta família. Além do mais, devemos ser semelhantes a Cristo. Olha o outro versículo, que é Efésios 4,13, parte sublinhada comigo. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, leia comigo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Alcançando a medida. Quando a gente nasce, a gente é bebezinho, não é? Criancinha. Nós temos algumas que nasceram recentemente aqui na nossa igreja. Mas a gente não pode ser bebezinho a vida inteira. A gente nasce bebê, mas espera-se que esse bebê cresça, desenvolva, não é? Vire uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. O grande problema é que a gente pensa que a figura de linguagem na fé cristã, que é o nascer de novo, obedece a um princípio diferente. Não obedece a um princípio diferente, o princípio é o mesmo. Quem acabou de aceitar Jesus é um bebê na fé, é um bebê espiritual, só que não pode permanecer bebê a vida inteira. É muito ruim quando você pega uma pessoa que está na igreja há 15 anos, nem adolescente continua bebê. Está na igreja há 30 anos, nem jovem não continua bebê. Nós precisamos almejar a maturidade. Para isso eu preciso me alimentar. A criança não cresce sem alimento. O alimento é o quê? Bíblia. A palavra nos alimenta. Eu preciso do alimento da palavra. Seguindo em frente, mais um versículo. Para eu ser semelhante a Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Continuo eu sozinho, por quem perdi todas as coisas, e a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que texto forte! O meu conhecimento de Jesus é tão importante, mas tão importante, que as outras coisas perdem o sentido. Perdem o sentido. Títulos, posições, bens, todas as outras coisas, privilégios, perdem o sentido. Eu considero esterco. Esterco. Sei que alguns dos nossos aí já assistiram o filme Deus Não Está Morto. Eu comprei esse filme, assisti esse filme num primeiro momento para tirar ali algumas lições. E uma das partes emocionantes do filme é quando uma jovem
enfrenta o pai muçulmano e declara que Jesus era o Senhor da vida dela. Ele lhe dá um tapa, leva ela arrastada até a porta, abre a porta, põe ela do lado de fora e fecha. Não pode mais ser da nossa família. Depois ela vai chorando para uma igreja, conversar com o pastor, e o pastor fala da sua coragem e diz: você não vai ficar só, Deus está com você. Mas eu fico imaginando tudo, até mesmo a própria família. Família é muito importante, eu não estou aqui menosprezando não. Aliás, é mais importante até do que a igreja. Vocês sabem vir ensinar sobre isso. Mas não do que Deus, não do que Jesus. A nossa prioridade precisa começar com Deus, com Jesus. Depois a família, depois uma igreja local. Ela perdeu tudo, e ela fez a pergunta para o pastor: pastor, e se eu estiver equivocado, eu estou perdendo tudo? Ela chamou a sua família de tudo, é tudo que ela possuía: um aconchego, uma casa, um irmão, um pai. Mas de repente ela resolve perder tudo, porque o pai dela diz: você não pode continuar servindo a este Deus, nosso Deus, o único Deus. Aí ela diz: não, pai, Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. Considero tudo como esterco, como lixo, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e eu quero ter o conhecimento dEle, quero ter intimidade com Ele, e para isso eu abro mão de todas as demais coisas. Terceiro, a Bíblia nos ajuda a conhecer o Espírito Santo e ter intimidade com Ele. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que estar consciente de que a partir daquele ato, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que te cola no corpo, te batiza no corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, quantas pessoas não têm relacionamento nenhum com o Espírito Santo? Nós precisamos, pela Bíblia, conhecer a pessoa do Espírito Santo. Pela Bíblia nós precisamos conhecer a obra do Espírito Santo. E através da meditação da Bíblia, das Sagradas Escrituras, nós precisamos entender que o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos dar liberdade para que Ele não apenas habite em nós, mas nos use, faça a obra dele através de nós, para que o mundo seja alcançado. Veja algumas realizações do Espírito Santo rapidamente aqui. Primeiro, Ele é que nos ajuda a ser semelhantes a Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus? Então deixa o Espírito Santo moldar seu caráter. Olha o que diz o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui é tudo característica de Jesus. E você só pode ter essas características se você deixar o Espírito Santo produzi-las na sua vida. E as obras da carne são opostas às obras do Espírito. Aí você vê um cristão que se ira facilmente, que não quer abrir mão de nada, tomar nenhum tipo de prejuízo, hora nenhuma, egoísta, buscando os seus próprios interesses, mau, não tem bondade no coração, infiel, não tem domínio próprio algum. Aí pergunta: será por que eu sou assim? Quem produz essas coisas é o Espírito Santo. Não tem jeito de você mudar sem deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Segundo, o Espírito Santo nos ajuda a sermos efetivos em nosso testemunhar. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 4, 5. Minha mensagem e minha pregação
não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Meu querido, a palavra de Deus faz a diferença, mas o poder que gera é o Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Poder, ousadia, autoridade, sabedoria, discernimento, só quem pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não dá. Terceira coisa que ele faz, nos guia à verdade, mas o Espírito da verdade, mas quando o Espírito da verdade vier, leia comigo, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Eu, particularmente, acho que é um privilégio grande demais a gente ter direção na vida através do Espírito Santo. Pessoal, se você pudesse assim, eu não vou errar. Eu não vou errar porque nenhuma decisão eu vou tomar sem a direção do Espírito Santo. É possível, pastor? Deve ser a nossa meta, não é? Deve ser a nossa meta. Porque quanto mais intimidade com o Espírito Santo eu tiver, menos chance eu tenho de tomar decisão errada. O Espírito vai me guiar na verdade. E não é só em alguma verdade, não. O texto diz aí o quê? Em toda a verdade. Quarto, o Espírito nos ajuda no crescimento espiritual. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Processo. Ele vai me fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Que bênção. O Espírito Santo poder agir na minha mente e me fazer lembrar as palavras que eu ouvi, os ensinos que eu aprendi. Devemos, portanto, diante de tudo que nós ouvimos, buscar ser cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, contenda, nessa tradução aqui, mas enchei-vos do Espírito. Eu já preguei sobre este texto em outra ocasião. Só quero declarar aqui que isso é mandamento, não é alternativa. Enchei-vos é um verbo no imperativo. Quem sabe nós vamos sair daqui esta noite dentro do nosso PSD dizendo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Deixando ele controlar minha mente, controlar meus sentimentos, controlar minhas ações. É assim que eu devo desejar e sonhar. E para terminar, a Bíblia, que você vai usar muito na segunda metade do TSD e vai aprender algumas coisas sobre ela nos ajuda a ter santidade. É claro que a santidade também é obra do Espírito, é de graça, é pela graça, mas é estudando a Bíblia é que nós vamos entender algumas coisas que farão diferença na nossa caminhada. Por exemplo, Hebreus 12, 14, o que a Bíblia fala sobre este assunto? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois, 1 Pedro 1,16, sejam santos, porque eu sou santo. Sabe o que a Bíblia diz? O homem nasce com a raiz do pecado. Nós temos natureza pecaminosa. Essa natureza nos acompanha desde o nosso nascimento. É por isso que a gente tem que começar a evangelizar, inclusive, principalmente, talvez, as crianças. É bonitinha, que gracinha, que lindinho, mas tem natureza pecaminosa, sabia? Por isso que criança morde, por isso que criança faz arte, quer subir no lugar que não pode, quer fazer coisas que não deve. A naturezinha dela está lá, a tendência é para o mal. E nós precisamos falar de Jesus desde cedo para as nossas crianças. Por quê? Porque a Bíblia diz que os meus pecados fazem separação
entre mim e Deus. Deus é santo, santo, e por Ele ser santo, Ele não tem comunhão com nada que não seja santo e que seja impuro. Se eu sou pecador, eu estou separado de Deus. Qual é a única chance de eu ter intimidade com Deus? Através do arrependimento. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, pedir perdão, chegar arrependido aos pés da cruz, e aí sim a minha intimidade com o Senhor será restaurada. Onde é que eu vou aprender sobre isso? Na Bíblia. Esse assunto só ele daria um sermão, da gente falar a respeito, textos bíblicos que falam a respeito deste assunto, a profundidade deste tema. Mas o que eu queria é que você gravasse no coração apenas um princípio: eu sou pecador e Deus é santo, e só tem um jeito de eu chegar perto de Deus, é se o meu pecado for perdoado. E só tem uma forma do meu pecado ser perdoado: se eu receber Jesus no meu coração, se eu chegar arrependido aos pés da cruz, confessar. Mas se isso acontecer, aí o Deus justo e santo vai me receber. Porque na hora que Ele olhar para mim, nós já aprendemos isso, Ele não vai me ver, Ele vai ver Jesus no meu lugar, porque eu vou estar escondido atrás da cruz de Cristo. Aprendemos isso há algum tempo atrás. Deus, quando olha para a humanidade, vê duas pessoas: Adão ou Cristo. Força de linguagem, claro que Ele vê você, sabe quem você é. Eu estou querendo dizer o seguinte: do ponto de vista da salvação, Ele vê Adão e Cristo. Se eu olhar para você, você nunca tiver encontrado com Jesus, Ele vai ver Adão em você. Natureza adâmica, pecaminosa. Mas você pode esconder atrás da cruz de Cristo. Mas você pode estar em Cristo. E se você estiver em Cristo, na hora que eu olhar para você, Ele vai ver Jesus. Ele não vai ver seus pecados, não vai ver sua natureza pecaminosa. Ele vai ver Jesus que está em você. Quero orar para que Deus nos dê o grande privilégio de, nesta semana, na outra e na outra, quando concluiremos essa jornada, a gente conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo e conhecer a Bíblia. Ter intimidade e comunhão com a Trindade e ter disciplina no estudo da palavra. Que a gente aprenda a desenvolver isso diariamente na nossa caminhada cristã, mesmo depois do TSD acabar. Que seja essa a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso sonho. Amém? Amém mesmo? Amém. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Não vou nem fazer um apelo específico hoje, não. Queria que toda a igreja se sentisse dentro do apelo desta noite. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero ter intimidade com a Trindade. Eu sei que vai me ajudar muito nesse processo, se eu consultar, estudar e meditar na Bíblia, a palavra de Deus. Quem sabe você vai dizer: alguém me disse assim, pastor, da equipe pastoral nós estávamos compartilhando, nós da equipe pastoral compartilhando, dizendo assim, pastor, como que é difícil a gente concentrar. A gente está lendo a Bíblia aqui, olha, e está indo bem. No terceiro, quarto versículo, você está pensando nos seus compromissos. Aí você está aqui lendo a Bíblia e viajando. Lendo a Bíblia e pensando: eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho reunião em tal lugar, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo. Você vai ter que dizer o seguinte: basta, zera, volta de novo, deixa eu recomeçar. Tem gente que tem facilidade de concentração, mas eu creio que nessa vida corrida que nós estamos, a maioria de nós não temos. A maioria de nós dispersa. A gente tem que aprender a concentrar e não dispersar. Ok? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, esta palavra é para mim. Esta palavra é do Senhor para todos nós que estamos aqui nesta noite. Nós queremos, precisamos, desejamos, ansiamos ter mais intimidade com o Senhor, mais intimidade com o Teu Filho Jesus Cristo,
mais intimidade com o Espírito Santo que habita em nós, mas que muitas vezes fica num quartinho trancado. A gente não dá liberdade, não deixa o Espírito agir. Nós queremos dar mais liberdade ao Espírito. Nós queremos ter mais intimidade com a Tua Palavra, conhecer a Palavra, estudar a Palavra, meditar na Palavra, deixar a Palavra exercer o papel dela de encher a nossa mente, o nosso coração, transformar os nossos conceitos, nos revelar quem é o Senhor, quem é o Teu Filho, quem é o Espírito, que nós possamos aprender que é na Palavra que nós vamos nos alimentar. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê, nesta segunda metade, muito mais disposição ainda, muito mais vontade, desejo de ver a nossa intimidade com a Trindade aumentando através da meditação da Palavra. Por isso, nos abençoe enquanto estivermos fazendo isso. Nós oramos, clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos rapidamente convidar então a equipe pastoral, os presbíteros, para virem à frente, para nós procedermos com essa parte do culto. Então, por favor, já podem vir. Nós vamos também receber, já com os presbíteros aqui na frente, nós vamos receber os novos membros. Eu quero, nesse momento, pedir oração da igreja para a dona Zica, irmã da dona If, não está bem de saúde, ela me pediu para passar isso para a igreja. Eu sei que nesse auditório nosso tem muitas pessoas que têm o ministério da intercessão. Tem o caderninho da oração, tem tudo isso em casa e leva a sério quando a gente... Nem todos têm esse ministério, mas eu sei que muitos têm. Então você que é chamado por Deus para ser intercessor, anote aí o nome da dona Zica, área da saúde, para que você possa orar por ela. Combinado? Nós vamos lembrar na oração final dos enfermos, mas nós queremos dar para você esse pedido. Nós estamos felizes, né? Oramos por muito tempo pelo seu Desiron, teve um período longo internado, está de alta, mas ainda está se recuperando dos efeitos agora muito mais da medicação, né, do que do problema em si. Mas nós louvamos a Deus, seu Desiron, pela primeira vinda à igreja depois do processo de tratamento, viu? Deus abençoe ricamente. Nós devemos continuar orando, né, pelo netinho ali da Lindomar e do pastor Armando. Conversei com ele, já está quase na hora, né, pastor, de ir para a cirurgia, porque está alcançando o prazo que os médicos falaram, também o tamanho, o peso, mas precisa continuar orando por eles, tá bom? E os irmãos de intercessão também, nós queremos pedir por uma sobrinha neta nossa, né? Sobrinha neta, porque é neta do Darcy, que é irmão da Ivani, que também começa a partir de amanhã um processo assim bem difícil de tratamento, porque ela tem que diminuir um tumor, foi descoberto silenciosamente, o tumor está lá há algum tempo e só agora que descobriu, tem 4 aninhos, para depois fazer uma cirurgia, mas já vai fazer a punção, já vai começar o processo amanhã, 7 horas da manhã. Então a família, vocês podem imaginar, né, assim, qual que está sendo o sentimento da família nesse momento. Então eu queria que vocês orassem pela Isabela e pela família de modo geral, combinado? Esses são os pedidos que nós queremos fazer de intercessão aí, para que os irmãos orem. Nós vamos... eu vou descer aqui, nós vamos chamar os nossos novos membros. E à medida que eu chamar, eu queria que se posicionasse, tá? Para a gente rapidamente também passar aqui o certificado. Aí os membros que vão ser recebidos vão permanecer aqui. Eu gostaria que eles tivessem um destaque, né, aqui nesse momento de ceia. Ok? Timóteo Abreu de Souza vai ser recebido por aclamação. Timóteo é filho do pastor Betson, que já foi membro dessa igreja. Pode vir.
pode já trazer a Gleiciele, né, de Abreu, esposa. Então o Timóteo com a esposa serão recebidos. A Juliana, por favor, a Ju, vai entregar, já pode vir e já pegar o certificado da Gleiciele. E o Luiz Fernando do Timóteo, já pode vir aqui. Não precisa entregar agora não, só segura, fica perto lá dos nossos novos membros, para a gente fazer isso daqui a pouco. Por batismo, então o Roberto Zaidel, queria que, não sei se eu pronunciei certo, pronunciei? É isso mesmo? E eu vou pedir o Nival para vir, para que ele possa entregar. Ele entrou no batistério, foi o discipulador, né? Para que possa vir e entregar. Ana Maria, eu sei que tem o Miro, que é o líder do grupo, né? Que poderia vir. Queria convidar a Rosana. A Rosana está aí? Vem junto aí, Rosana, porque eu sei do relacionamento. Eu gostaria que representasse o grupo, o líder, o Miro, e a Rosana também. Pode vir, Miro, também. Ok. O Tarek pode vir, e o Vini vai ser aquele que vai entregar. O Guilherme está por aí, não? O Guilherme não veio, né? Queremos destacar, né, o trabalho bom que o Guilherme está fazendo com os meninos, né? A Ju, que é a nossa líder de adolescentes, estava dizendo: pastor, os meninos estão muito animados, graças a Deus. É muito bom tê-los animados aí. E o Guilherme tem feito, junto com o Vini, tem feito um bom trabalho com os nossos adolescentes. Mariana, a Beatriz Carvalho, né? É a líder do GP? Né, Beatriz? Vou entregar para a Beatriz, depois ela que entrega. Espera aí para vocês entregarem juntos. Eu gostaria de passar aqui as mãos do pastor Sandinei, os do Parque das Nações, né? Nós já citamos os nomes, mas eu quero chamar aqui à frente, depois o pastor Sandinei. Podia ser mais pastores passar para o lado de cá para facilitar. Noemi pode vir. Cadê a Noemi? A Esther também pode vir. Elisângela, Vanessa e Emilene. Você quer chamar alguém específico? Você entrega eles? Acho que desburocratiza mesmo. Eu não conheço a história, né? Desburocratiza um pouco. O próprio pastor Sandinei vai entregar. Mas assim, aceite a nossa gratidão aí, os irmãos que foram influência na vida desses da nossa congregação, da ISEC ali no Parque das Nações. Amém? Primeira coisa eu gostaria, o Jaciel, Gesiel, eu pus o papel onde? Pus aqui no meu bolso. Graciele, já são da igreja, então não tem kit de membro, mas eles estão num grupo pequeno aqui da sede agora e frequentando aqui. Então eu gostaria que eles viessem. Eles são membros já da família ISEC, estavam congregando no Garavelo, na nossa congregação, e a partir de agora aqui na sede. Agora sim, já tem mais algum tempo já, né? Então eles já são membros, por isso que não tem o kit, tá? Gostaria que ficasse aqui só para receber nosso abraço. Amém? Bom, né? Ver esse tanto de gente e ver que Deus está acrescentando novos membros à família ISEC local. Nós queremos sugerir uma salva de palmas de boas-vindas. Eu quero pedir nesse instante que o pastor Nivaldo faça uma oração, e com esta oração a gente vai autorizar a entrega dos certificados e o abraço que vocês vão dar em nome da família ISEC. Depois disso, aí eu queria que os que foram recebidos permanecessem, não ficar expostos mais alguns minutinhos.
para vocês receberem a ceia junto com a equipe pastoral aqui na frente. Nosso Deus, nosso Pai, que alegria, Senhor, para nós, enquanto igreja, termos um momento como esse, Senhor. Quando nós podemos sentir, ó Pai, a atuação do Teu Espírito Santo, nos ajudando, ó Pai, contribuindo para que a Tua igreja possa cumprir a missão que o Senhor tem confiado a ela neste lugar. Resultado, quando nós vemos pessoas, ó Deus, que desceram as águas do batismo, selando sua fé, selando, ó Pai Santo, a sua confissão de que um dia arrependeu dos seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas. Obrigado, Deus, que é uma alegria também, porque nós como igreja podemos receber hoje irmãos que estão vindo de outras igrejas para se juntar conosco, Pai. E agora, Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um, que nessa nova jornada, nessa nova caminhada que eles iniciam hoje, Senhor, a Tua boa mão possa estar com cada um deles. Eles precisam, Senhor, da Tua sabedoria. Eles precisam, Senhor, da Tua orientação. Eles precisam, Senhor, da tua proteção, ó Deus, na caminhada que eles vão partilhar desde agora. Porque as lutas virão, as divergências virão, Senhor Deus, circunstâncias adversas, ó Pai, poderão surgir. Mas o Senhor, na Tua fidelidade, há de suprir, há de guardar, há de proteger a cada um desses nossos irmãos. Por isso, Deus, nós nos recebemos como igreja com muita alegria nos nossos corações. E queremos pedir que o Senhor também nos capacite enquanto igreja, enquanto líderes, ó Pai, que estarmos preparados para caminhar junto com esses nossos irmãos, para ajudá-los, ó Deus, orientá-los, ó Pai, ser companheiro, ceder os nossos ombros nas horas difíceis. Que realmente possamos cumprir, ó Deus, com o nosso papel de igreja, com o nosso papel de salvos para te servir, Senhor. Ó Deus, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos estão então autorizados a entregar o certificado. Para quem não sabe, o certificado está dentro do envelope. Então cada membro recebe uma carteira de membro, um certificado e um envelope de dízimo. Dentro desse envelope grande é esse o kit de membro que eles recebem quando são recebidos pela igreja, tá bom? Obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Permaneçam aqui os novos membros. Meus irmãos, o ministério pode assumir. Nós queremos consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a primeiro ofertar e dizimar enquanto cantamos parte desse cântico. Eu creio que a gente consegue fazer isso nas duas primeiras estrofes de um coro. Então você que vem preparar. Lembrando que no gasofilácio, dízimos e ofertas normais. Ali do lado de fora da sacola está dependurada, você vai colocar a oferta da cesta básica. Tá bom? Só a oferta da cesta básica fora do gasofilácio. As demais contribuições dentro do gasofilácio. Combinado? Bom, quem puder ficar de pé, enquanto cantamos você pode vir. Onde posso, vai nessa
podem permanecer em pé enquanto os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Aí quando você receber o elemento, se você quiser sentar, você fica à vontade, tá? Você pode continuar louvando sentado. Mas aguarde para recebermos juntos a ministração. Tá? O pastor Lino levará para o Ministério Infantil para os professores, Ministério Infantil, os demais vão distribuir aqui no salão, e a gente aguarda para receber essa passagem. Aproveito esse momento para apenas justificar a ausência do pastor Pedro. Ele está pregando na ICE da Vila União hoje, tá? O pastor Pedro foi pregar na ICE União hoje. O pastor Daniel eu anunciei, né? Foi domingo passado, e esse domingo está o pastor Pedro lá. O Jorginho vai ser aqui também, por favor. Ok. Então os irmãos vão lá continuar cantando, os irmãos vão distribuir, você aguarda para a gente participar. Vem
agradecendo os dízimos e consagrando os elementos da ceia, por favor. Só para quem não se lembra, né, hoje nós estamos com a congregação do Parque das Nações, os irmãos que se batizaram, todos que vieram aí para comungar conosco hoje, tá? Deus abençoe, é muito bom ter vocês aqui na sede com a gente. E tem sido um sonho antigo, né, de vez em quando a gente ter um programa junto com as congregações. E a gente tem percebido que cada dia isso está se tornando mais fácil um pouco, né? Eles fecharam o templo, isso não acontece rotineiramente, é só em dias especiais, e estão aqui hoje conosco. Então, os irmãos, levam o nosso abraço, Deus abençoe, muito bom ter vocês com a gente aqui, tá? E eu lembrei disso, inclusive, para também dizer que o pastor Armando foi pastor lá um bom período, lá no Parque das Nações, né? E 7 anos, que hoje está sendo liderado pelo pastor Sandinei. Então ele vai orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas e pelos elementos da ceia antes da gente participar. Senhor Deus, é um momento, Senhor, muito importante para nós. Somos teus filhos. Sabemos, ó Pai, que não somos merecedores de nada, mas fomos alcançados pela tua graça. E é por isso, Senhor, que como igreja nós comparecemos ante a tua face em louvor e adoração. E neste louvor, nesta adoração, Senhor, também entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é por isso, Senhor, que nós colocamos diante de ti, ó Pai, o nosso amor, a nossa entrega. E agora, ó Pai, nós te pedimos que as bênçãos desta hora sejam, ó Deus, derramadas sobre as nossas vidas, porque esta é uma promessa tua. É verdade. E é, ó Deus, também neste espírito de adoração, que nós vamos, ó Pai, comer o pão, beber o cálice. Ó Deus, esses elementos que foram consagrados por Jesus. Ele mesmo disse, Senhor, esse é o meu corpo. Ele disse também, este é o meu sangue. E é desse espírito, Senhor, que nós queremos participar, ó Pai, como igreja, comendo o pão, bebendo o cálice, como se estivéssemos comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus, que nos fortalece, que nos purifica e que nos dá vitória sobre o pecado. Por isso, Senhor, nós te pedimos que esses elementos, de fato, sejam consagrados em nossas vidas, para que produzam os efeitos, Senhor, os efeitos, ó Pai, daquele ato realizado por Jesus com os seus discípulos, mas que são extensivos a todos nós, porque ele mesmo disse que nós deveríamos continuar fazendo isso até que ele venha. Por isso, ó Pai, aqui estamos cumprindo este mandamento. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe esses elementos, ó Pai, que vão ser integrados, ó Pai, ao corpo, ao nosso corpo físico, mas que não pare, que não fique no físico, mas que ele possa alcançar o nosso corpo espiritual. Porque nós te pedimos isto, e nós, ó Pai, nos consagramos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos que puderem ficar em pé, e eu quero pedir aos pastores e presbíteros que troquem o cálice com os nossos novos membros lá. Talvez a quantidade não seja suficiente, simbolicamente troque mais de uma vez se for preciso, e nós vamos tomar a ceia dessa forma, né? E eu quero dizer aos comungantes que, como membro aqui da igreja, estão comungando nessa condição pela primeira vez, que vocês são muito bem-vindos ao corpo local de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e caminhos, tá? O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão neste momento. Todos trocaram o cálice com alguém, ou alguém não trocou? Então deixa eu fazer esse papel agora. Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim, participemos do cálice. Amém. Antes de recolher os cálices, eu quero impetrar a bênção, porque a gente fica concluído, mas você não vai sair. Você vai receber a bênção, sentar e assistir o ISEC Notícias, que foi passado no início do culto, mas muitos não estavam presentes. Então assista de novo o ISEC Notícias, tá bom? Eu quero pedir ao pastor José Newton para orar, lembrando dos enfermos, tá? Dona Zica, a Isabela, que foram os dois pedidos na área da enfermidade que nós pedimos, e você, como intercessor, vai lembrar de mais algum nome que porventura esteja na sua mente e no seu coração também. Ok? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por este momento tão singelo, tão espiritual, em que nós contemplamos a presença do Senhor na nossa vida e no nosso meio. Estamos certos que sairemos daqui edificados, diferentemente da maneira que entramos aqui neste lugar. Porque a Tua Palavra, ela foi poderosa, as orações, os louvores cantados, tudo convergiu para que isto acontecesse agora. Muito obrigado, Senhor. E colocamos diante do Senhor, Dona Zica, a Isabela, diante do Senhor, na certeza de que nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo a Tua vontade, Senhor. Estamos baseados na Tua Palavra, onde a nossa fé está alicerçada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós colocamos todos aqueles que sofrem neste momento, todos aqueles, ó Deus, que estão aflitos neste momento, que eles sejam alcançados pela graça do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Pode assentar. Nós vamos recolher, antes de soltar aí, vamos recolher os cálices também, porque às vezes pinga do banco, é ruim. Deixa eu só falar uma coisa aqui, atenção antes de você sair. Culto ecumênico do curso de Direito 2014-1 dos nossos irmãos Josimar, diácono Josimar. Convida toda a igreja, dia 12, 20 horas, é o culto ecumênico na paróquia São Francisco de Assis, 9ª Avenida, no setor universitário, né? Setor universitário, tá bom? Todos convidados. Os irmãos podem sentar para assistir o ISEC Notícias, estaremos encerrando. O amém? Bateu. Boa noite. Tá. Começa agora Final, o ISEC Notícias. Começamos a 4ª semana da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. O tema agora é a Bíblia, a nossa base. Vamos, durante todos esses dias, entender o quanto a palavra de Deus pode contribuir para o nosso crescimento espiritual. Fique firme, estamos na metade da nossa jornada. Ainda faltam 20 dias para aprendermos a crescer em conhecimento, intimidade e comunhão com Deus. Os irmãos Raul e Vânia convidam toda a igreja para o casamento de Raul Júnior e Ludiene, que será no próximo sábado, dia 13 de setembro, às 19h30 na ISEC. Venha prestigiar a família e os noivos neste momento tão especial. O Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, o CTCES, promoverá mais um simpósio para homens. O tema é
Homens de Deus, ontem e hoje. O evento acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro, no seminário em Anápolis. Inscrições e mais informações, acesse ctceb.com.br. O Retiro das Mulheres em Ação da região Sudoeste já tem data definida. Será entre os dias 26, 27 e 28 de setembro, na chácara Arpaz, em Aparecida de Goiânia. O tema deste ano é Mulher no Propósito de Deus. As preletoras serão Márcia Cristóvão, Aélia Cavalcante e Débora Duarte. O valor da inscrição é de R$ 85. Mais informações, entre em contato com a líder regional do Mulheres em Ação, Márcia Cardoso, pelo telefone 3251-5848 ou 8136-9733. O aniversário da congregação da ISEC, no Parque das Nações, será nos dias 27 e 28 de setembro. No sábado, dia 27, haverá um culto com a participação do pastor Marcos e do líder do Ministério de Louvor da ISEC, o Paulinho. Logo após, acontecerá um churrasco no valor de R$ 15 por pessoa. No domingo, dia 28, é dia do culto de ação de graças e do parabéns. Prestigie e comemore com a nossa congregação todos esses anos de ministério e serviço a Deus. Jovem, o acampamento ICCafé 2014 será entre os dias 23 a 26 de outubro, no acampamento Vitória, em Três Ranchos, Goiás. O tema deste ano é Asas e Raízes, a liberdade e compromisso na vida com Cristo. O preletor será o pastor Eduardo Bittencourt, da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Neste mês de setembro, você pode fazer a sua inscrição pelo valor de R$ 130. Já em outubro, o valor da inscrição será de R$ 140. No dia 26 de outubro, retornaremos a Goiânia após o café da manhã para você votar no segundo turno das eleições. Corra e garanta sua vaga ainda hoje com Luiz Fernando ou Rafael Moreira. Você que nos visita, seja muito bem-vindo à ISEC. O ISEC Notícias estará disponível nas redes sociais e no site da igreja. Até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos. O Jean está sugerindo mais uma salva de palmas para os novos membros aí.